Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui no quarto vídeo, onde vai falar sobre o poder da oração intercessória. E nós vamos trazer aqui nas entrelinhas, ou seja, e quando eu durmo ao orar? E quem intercede pelo intercessor? Vamos falar sobre oração em hebraico e vamos falar sobre a oração oculta de Cristo, a última oração na cruz e uma oração oculta. É um assunto muito legal, espero que vocês curtam, que vocês compartilhem. Teremos aqui na ponta da linha, alinhando as doutrinas, perguntas para discussões, muitas coisas para te aproximar cada vez mais da palavra de Deus e desmistificar esses mistérios que às vezes Deus já nos revela através de um bom estudo da sua palavra. Então, fiquem conosco, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, esse é o momento então de nós conhecermos, interagirmos mais com vocês. Vários comentários aqui nós tivemos no último vídeo, isso é muito importante na plataforma do YouTube, pois isso dá uma dimensão maior ao vídeo. A plataforma recomenda esse vídeo que tem bastante comentário para outras pessoas e também ela analisa os textos dos comentários para fazer a questão do ranking do vídeo. Bom, dos comentários aqui vamos destacar, primeiro eu queria agradecer a Ilza Viana, que está fazendo para nós aqui a capitulação do vídeo. Então ela está colocando os tempos e hoje você já pode, em cada vídeo do Entre Linhas, os novos, claro, já tem lá os capítulos que fazem parte aí do vídeo. Muito obrigado, Ilza, que Deus abençoe, que você continue firme aí, deixa eu ver aqui, Hilda Pinheiro, a Hilda também a gente já comentou sobre ela pede para a gente mandar um abraço para o filho dela, o Ian, que acho que, se não me engano, faz jornalismo, estudo. Ian é o jornalista que gosta muito de comunicação. Ian, mais uma vez, um abraço para você. Um abraço. E o Ian, então, vai gostar do que eu vou começar a fazer no quadro lá do grupo. Porque nós vamos trabalhar com semiótica e jornalismo tem tudo a ver com semiótica. Então, Ian, fica a dica, entre aí no Entre Linhas RP, tá? Que já a gente não, né? Você não é semiótica nesse grupo? Não, só assiste o quadro que eu vou fazer daqui a pouquinho. Então tá. Elisângela Maria, fui até o terceiro Marcos, que legal. Elisângela, Denis Wilson Bizarre, também muito obrigado, irmãos, pela explanação aí sobre a questão da lei. Maria Lúcia Machado, qual o número do WhatsApp, a gente já colocou aqui. Valeu, lição maravilhosa, valeu Maria Machado. Glória Vieira, ela tem um Gzinho aqui que apareceu para nós, deve ser do Gabriel. Não, é da Glória Vieira. Gostei muitíssimo da lição. Tinha um outro Gabriel que não era o nosso hater de estimação. Mas ele voltou. Aí o hater, o Gabriel hater voltou agora. E eu vi que o Gabriel ele tá indo até comentar os nossos vídeos antigos. Isso eu não vi. Ele entrou no vídeo das trombetas e foi lá falar uns negócios. Que beleza. Saskia Câmera, sempre presente. É isso aí, Saskia, parceira da família Entre Linhas. Dá uma lidinha aí, Lúcio. Clica aí aqui na Saskia? Tá. Que ela comenta, a retirada da barba do Ricardo tem algum significado dentro das dimensões do método Pardês? Talvez no SOD. Expliquem aí, por favor. Isso, daí eu expliquei embaixo. Talvez tenha, o oculto. Eu tô com medo de ir no cabeleireiro. Por isso meu cabelo tá comprido e minha barba tava comprida. Tem um segundo SOD aqui, que eu acredito que é o toque do Ricardo, porque eu saí, então quando eu tava aqui ficava barbudo. Aí eu saí e o Ricardo começou a ficar em crise mental porque não tinha o equilíbrio mais. Aí ele fez a barba. O Lúcio tava com a barba mais curta também. Pode ser. Daqui a pouco eu vou botar a barba. Vamos lá. Sandra Bittar, olá meninos, a lição dessa semana foi maravilhosa, que bom. Obrigado, Sandra, pelo seu comentário. Excelente semana para você também. O Gabriel comentando aqui os comentários aleatórios. Camilo dos Reis, acabei de compartilhar no meu Facebook. Camilo, muito obrigado, com certeza. E manda um abraço, já que hoje o Alexandre está conosco aqui, graças a Deus. O cara dos abraços? O cara dos abraços. Manda um abraço para a Igreja Adventista de Benfica, Juiz de Fora, Minas Gerais. Benfica, então um abraço para Benfica, Juiz de Fora, Minas Gerais. Legal. Por um instante eu pensei, Portugal? Não. Comentário de Andréa Souza também. Bom dia, meninos. Obrigado por todo o trabalho que vocês têm, sempre compartilhando. Imensamente feliz. E ela comenta, inclusive, que nós fomos citados lá no
no canal Apocalipse Revelado, né, com o pastor Michelson Borges, e tem outros pastores. Foi pelo pastor, você lembra, Alexandre? Rodrigo Silício, não tenho certeza, vou ter que olhar depois. Não, foi o Wagner Barros que... O Wagner Barros tinha comentado com a gente, ele até mandou depois. Mas é um pastor bem gente boa. Legal. E ele fez várias referências a gente na interpretação das trombetas a partir do paralelismo em Apocalipse. Eu lembro, das trombetas foi dos navios de Quitim. Isso. Legal, pessoal. Obrigado aqui, André, pelo seu comentário, né? A gente torce mesmo para que o ministério se torne conhecido, né? Não para a honra nossa, mas para que mais pessoas venham a se deleitar com o conteúdo, com essa alegria de realmente estudar a palavra de Deus que a gente E quem quiser saber mais sobre os navios de Quitim e as trombetas, tem que assistir. Só procurar o vídeo das trombetas. Tá lá. Paty Santos, quero sugerir para usar letras maiores no texto, né? Na medida do possível, Paty. O Wagner Barros, né, parceirão. Shalom, se for possível, colocar aqui de novo o Kemuná e já colocamos lá o Kemuná novamente no comentário. O Gabriel e os comentários aleatórios. E a Evelyn Horton, né, novamente ela manda aqui, meus irmãos, muito obrigada, senti muita falta da lição, porque ela não conseguiu acompanhar a lição 2, né, mas agora ela acompanhou e comentou, né, Evelyn? E ela manda novamente um abraço de ursa, né, aquele abraço bem gostoso. Obrigado, Evelyn, pelo seu abraço, pelo seu carinho aqui com o canal. E um último comentário, Edilza Nascimento, curtindo e compartilhando toda semana. Pessoal, muito obrigado aí. É muito satisfatório para nós assim, ter esse contato com vocês. A gente se comunica com alguns que mandam às vezes no particular, muitos dão sugestões, muitos acham erro no vídeo e falam, Lúcio, falhou, vazou a edição. Que legal, pessoal. A gente se sente muito assim, acolhido por vocês. Espero que a gente continue sempre com esse relacionamento até chegarmos na grande esperança que é no céu. Né? Inclusive, claro, com o Gabriel B. de Lima também, que todos nós possamos, né? E as outras pessoas. E no céu a gente vai até entender o que o Gabriel fala. Exato. E no céu a gente vai até entender por que não funciona maiúsculo e minúsculo no celular dele. Não funciona. Nosso muito obrigado, pessoal. Bom, lembrando que aqui na descrição do vídeo, né, nós temos aí os links para você participar dos grupos Família Entre Linhas 1, Família Entre Linhas 2, Família Entre Linhas ADM, que só o administrador que posta as lições, e tem também um novo grupo lá, Família Entre Linhas, que é Religião e Política. Para que os outros grupos fiquem limpos dessas discussões, ficam só em Bíblia, só em... Quer discutir política, vai lá. Vai no outro grupo, e aí o Ricardo, inclusive, traz toda semana uma imagem de meditação. Isso, exatamente, que é o quadro que daqui a pouco nós vamos fazer aqui. Pode falar. Tipo uma rinha de partidários. Então, agora o Lúcio vai colocar a imagem. Eu vou lá, só vou dar uma licencinha aqui, pode ir. Isso, agora você pode, porque o Alexandre está aqui. Eu tenho que ficar aqui. Claro que você tem que ficar aqui, por isso que eu deixei a Lúcio para lá. Bom, gente, primeiro, pra vocês entenderem, é um trabalho, eu vou trabalhar com semiótica, daí eu já expliquei pro pessoal do grupo, eu percebi que o pessoal entrou no grupo na expectativa de quê? De que eu passasse um pouco também do trabalho. Outros não, entraram porque eles estavam estavam procurando uma rinha, como o Alexandre fala, você arrumou uma rinha para o pessoal brigar. Mas tem esse pessoal também. Mas tem muita gente que entrou e saiu porque ficou chateado, ficou achando que eu ia interferir. E a intenção não é interferir, é interpretar o fenômeno como ele é. Então o que acontece? O trabalho ele vai ter 4 pés, vamos dizer assim, teóricos. O primeiro desses pés é a semiótica americana, de Charles Sanders Peirce, a semiótica francesa, de Grimasi, e a semiótica russa, de Bakhtin, Voloshinov e Medvedev, e a teoria dos atos da fala. Esse seria... Não tem como, obviamente, eu pegar nesse quadro e ficar explicando tudo. Então, muito devagarzinho, eu vou ficar passando pequenos elementos. Então, o que acontece? Nesse trabalho, por exemplo, a primeira parte que eu estou desenvolvendo agora, inclusive para mandar para o professor, para entender como é que é o método, vai ser com base nesta figura aqui. Com base nesta figura. E daí eu vou trazer para você, dar umas pinceladas para vocês. Primeiro, um detalhezinho de semiótica americana. Semiótica americana, ele é a santíssima, eu acho que se ele fosse crente, ele deveria ser trinitariano, porque ele só trabalha com tríades. Tudo para ele é 3. E daí dentro de cada elemento, daí mais 3, e depois mais 3, e assim por diante. Então o que ele entende? A semiótica ela é com base na fenomenologia.
e ele desenvolve um raciocínio matemático, lógico, muito bem feito dentro dessa lógica de tripartides, de tríades. Ele fala o seguinte, que a língua ela seria dividida com aí um signo, em o interpretante e o objeto. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor, eu sou o signo. Nesta figura aqui, ó, nós temos aqui, ó, essa propaganda do Donald Trump, ele fala aqui, ó, nós vamos proteger isto. E daí aqui tem uma foto. Uma imagem do Cristo. Uma imagem do Cristo Redentor. Vamos entender o que é isso dentro de um detalhezinho dessa. Então vamos lá, gente. Qual que é o signo? O signo, isto. O que é o interpretante? O interpretante é a imagem projetada na sua mente com relação a isso. Como tem a foto, automaticamente você vai aqui. Só que o significado não vai dar o mesmo. Aí vamos lá. O que seria a coisa? Que já vem uma foto aqui já dizendo o que seria isto. Cristo Redentor. Então, numa primeira análise. Alexandre, o que você achou que o Trump falou que ia proteger? O cristianismo, né? Perfeito. Lúcio. Sei lá. Quando você olhou isso aqui, ó, nós vamos proteger isso. Para mim também veio a questão cristã, a religião. Vai proteger a estátua do Cristo Redentor que fica no Rio de Janeiro. Algumas Quem quer explodir a estátua, meu? Aí que tá, gente. O interpretante, ou seja, a imagem mental com relação a isso, pode ser cristianismo, a estátua do Rio de Janeiro, ou seja, o interpretante, imagem mental, certo? Ou Rio de Janeiro, o Brasil. O Brasil, porque o Cristo Redentor está no Rio de Janeiro, no Brasil. Agora, pode ser outra coisa aí, pode ser outras tantas estátuas. Mas aí nós já teríamos que enveredar por semiótica russa. Que semiótica russa vai analisar o histórico do signo ideológico. E aí a gente tem que analisar contexto, né? Ele manda isso num mês ou num período em que lá nos Estados Unidos estava estão acontecendo? Destruindo estátuas, né? Exatamente. Então ele estaria, e agora já está avançando um pouco, então estaria associando... A gente já está chegando em Bakhtin aqui. Já estamos? Já, de certa forma, entramos em signo ideológico. Já transformamos isso aqui em signo ideológico, já saindo da semiótica americana. Legal essa brincadeira. No meu trabalho, gente, eu vou passar semiótica americana, de Peirce, semiótica grimasiana, e semiótica de Bakhtin, Voloshinov e Medvedev. Eu não mostrei aqui o percurso todo, é só para vocês entenderem como é que vai funcionar isso daqui. Então veja bem, o Alexandre, que ele gosta um pouquinho de materialismo, ele gosta desses... Tem uma formação materialista. Exatamente, ele tem uma formação materialista histórica, perfeito, eu estava com dificuldade essa terminologia bonita. Então daí automaticamente ele já fez o link com a história do signo ideológico, porque nos Estados Unidos está acontecendo o quê? Está acontecendo problemas por causa do George Floyd, né? Aquele policial colocou o joelho no pescoço dele, ele acabou morrendo asfixiado, houve uma revolta tremenda lá e começaram a destruir estátuas de confederados, porque os confederados eles eram a favor de escravidão. Então, e tem vários monumentos históricos lá que, na verdade, eram de pessoas que defendiam a escravidão. Não só defendiam, como tinham escravos. E é interessante porque o contexto de construção desses monumentos, ele não é do tempo dos confederados. São monumentos que, na maior parte, foram construídos na década de 1960, durante a luta pelos direitos civis. Então, você percebe que são monumentos que não foram construídos em memória ao fato histórico, mas já foram construídos dentro de uma estrutura narrativa e dentro de uma estrutura de construção de discurso que dizia que a escravidão era legítima e que os escravocratas eram heróis. Sim. Muito interessante. Sim. Então, só recapitulando para a gente encerrar esse quadro, vou trabalhar com semiótica americana, que ela analisa o fenômeno. Ela pega isso daqui, gente, e vai analisar o fenômeno em si. Isto aqui vai analisar, por exemplo, os qualisignos, que são as qualidades de todos esses signos, signos, que são as correlações lógicas. Vai analisar o legissigno. Legissigno é um signo que é convencionado, nós só entendemos por convenções. Isso é semiótica americana.
A grimasiana é diferente, ela vai analisar por contradições, contraditórios, nós vamos ter que analisar signo, o que é eufórico, o que é disfórico. E a semiótica russa vai trabalhar com signo ideológico, dentro de um contexto histórico, tem uma história do signo, tem outros enunciados que se relacionam com o signo, que dão significados para esse signo. Então a análise aqui é nesse sentido que eu vou trabalhar, que é o meu trabalho. E teoria dos atos, ela fala o seguinte: toda vez que se fala alguma coisa, você está fazendo alguma coisa. Eu digo assim: Lúcio, coloca o slide. Eu falei, mas eu fiz o quê? Fiz o pedido. Ou, dependendo da entonação, e daí nós já vamos entrar em Bakhtin de novo. Não tem Bakhtin melhor. Dentro da entonação da gente, que foi dada pode ser entendido como uma ordem ao invés de pedido. Dentro de uma relação concreta de hierarquia, pode ser entendido como uma ordem. Um dos elementos que determina o sentido do que se ouve é a relação social. Sim. Em relação hierárquica, às vezes patrão e empregado, mas como aqui no caso não é uma relação de patrão e empregado, inclusive o Lúcio está tendo um problema lá no condomínio. Mas espera lá, não é uma relação patrão e empregado, porém a construção mental, a construção do sujeito, a individuação do Lúcio e a tua, foi construída dentro de uma sociedade que passa por essas relações hierárquicas. Logo, vocês têm um imperativo das relações hierárquicas introjetado em vocês. Tá bom, mas foi um pedido. Portemos. Isso vai pro... Claro que vai. Com certeza. Já tá. Mas por que a gente fez isso tudo que eu não entendi? Não fez o quê? Esse quadro. É só... É pro meu trabalho, é o quadro que vai pro trabalho do grupo dos atos. Tá no grupo aqui. E eu só fico... Eles estão falando isso, pessoal, não sei quem mais é de exato, eu só fico pensando os algoritmos aqui de aprendizagem de máquina para categorizar cada coisa nas classes que eles estão definindo. É só isso que eu penso. Aquilo que é complexo demais para explicar no termo das ciências exatas, cai pra gente. Cai pra vocês. Porque assim... Você acha que átomo é complicado? Ó, eu vou trabalhar o gênero do discurso, redes sociais. Então, vai ter um círculo de enunciados que partem do YouTube, do Facebook para o WhatsApp. Entende? Então, é por isso desse quadro. Legal. Vamos lá, avançando. Mas, então. Se você não quiser ver esse quadro das próximas vezes, você só vê o índice. Que a Ilza tá fazendo e pula. Bondosamente ela tá te poupando isso. Você clica lá, já poupa. Legal. Pessoal, então seguindo agora, avançando nossa agenda aqui, nós teremos então a linha nas doutrinas, na ponta da linha, perguntas para discussão e, claro, as nossas queridas, né, e preciosas entrelinhas. Então agora, na ponta da linha, não, desculpa, agora alinhando as doutrinas, quem inicia é o Marcos André. Então, Marcos, é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus. Mais uma vez nos colocamos na presença do nosso Senhor com o nosso coração e nosso entendimento abertos para que Ele possa, através do seu Santo Espírito, através da Bíblia, nos revelar a sua vontade. Mais uma vez eu gostaria de agradecer aos irmãos que sempre comentam aqui no vídeo, que vão até o final, que oram comigo lá no final. É muito bom saber que esse canal está sendo relevante na vida de vocês. Antes de começar o estudo de hoje, eu gostaria de convidar você para que a gente possa fazer uma oração junto. Eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, mas se for possível, eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor, e o Teu Santo Espírito nos ajuda, nos auxilia para que possamos falar e compreender somente aquilo que é da Tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que o Senhor nos perdoe os pecados, retire de nós tudo que não vem de Ti, para que assim possamos compreender mais claramente a Tua vontade que está expressa na Tua palavra. Salva-nos para o Teu reino, nos dê a Tua paz, abençoa cada família que nos acompanha. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. Na lição dessa semana, o autor fala sobre a importância da oração no contexto do trabalho missionário, que é a lição do trimestre, que é o tema geral da lição desse trimestre. E no domingo ele fala sobre uma luta cósmica, uma luta que se desenrola aqui nessa Terra e que afeta todo o universo. Essa é a nossa doutrina número 8, que trata do grande conflito. Ela defende que existe um grande conflito acontecendo aqui no nosso planeta, mas que influencia toda a criatura de Deus. Aqui nós somos influenciados diretamente porque nós somos afetados pela fome, pela miséria, pela morte.
enquanto que os outros seres, os seres criados por Deus, aqueles que não caíram, os anjos, por exemplo, eles são afetados indiretamente quando eles observam esse grande conflito acontecendo. Como diz o apóstolo Paulo, né? Nós somos espetáculo para os mundos, né? Para os anjos e homens, né? E aqui nesse contexto do grande conflito, o que a oração tem de importante no contexto do grande conflito? A oração, como nós fazemos hoje, né? Com muitas petições, elas é importante, e aliás ela só é relevante nesse contexto do grande conflito. Por quê? Lá no início, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou o ser humano num ambiente perfeito. Ele começa descrevendo um ambiente inóspito, né? Era uma terra sem forma e vazia, ou seja, um lugar que era inabitável para um ser humano. Mas Deus coloca luz, depois coloca um ambiente, né, uma atmosfera, depois vai criando ambientes secos, vai colocando plantas, e assim ele cria um ambiente agradável para que o homem pudesse habitar. Nesse contexto de criação, então Deus termina a criação com o homem, num ambiente que ele não tinha necessidade de nada, né? Deus não criou o homem primeiro para o homem ficar assim, tá escuro aqui, faz luz para mim, né? Para ele ficar pedindo, né? Não tem o que comer, aí Deus faz as plantas, não tem um lugar seco, aí Deus faz a água, não, Deus retira a água do local seco. Não foi nesse contexto que a criação aconteceu. Quando o homem foi colocado ali, todas as suas necessidades já haviam sido atendidas previamente. Então, nesse contexto, o homem não precisava pedir absolutamente nada, né? Se ele fizesse algum tipo de oração, seria uma oração de louvor, de agradecimento a Deus pela criação, por tudo que Deus havia feito. Após o grande conflito, o homem passou a ter necessidade, né? Ele começa, após a queda, né? Ele começa a sentir medo, ele tem a necessidade de perdão, já que ele pecou. Então, nesse contexto, começa então o tipo de oração que é a oração que nós fazemos hoje, que é muito carregada de pedidos. A gente pede pela nossa família, pede pela nossa saúde, pede perdão pelos nossos pecados. Então, quando o ser humano pecou, ele passou para um novo governo, né? Ele passa das leis de Deus, o governo é feito por leis, né? Então as leis de Deus, ele abandona as leis de Deus e passa para um governo de Satanás, que é um governo anomista, um governo sem leis. Esse governo, ele então, quando o homem faz essa mudança, ele automaticamente entrega o governo desse mundo, já que o homem era o administrador desse mundo, a Satanás. No entanto, quando nós vamos no verso 15, que é aquele verso muito conhecido, que é quando Deus faz a promessa do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, mas ali tem uma outra coisa muito interessante que Deus fala também. Ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente da mulher. Isso quer dizer que Deus não entregou o livre-arbítrio do homem a Satanás. Satanás, ele não tem influência total sobre o ser humano. Ele tem alguma influência, né, porque ele influencia indiretamente através do mundo ao nosso redor, mas Deus também nos influencia diretamente. Jesus disse que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, né? Então Deus enche de bênçãos também os justos e injustos. Então cria uma oportunidade para que as pessoas possam fazer uma escolha entre o bem e o mal. Na lição de professores, tem um comentário que eu achei interessante, que diz que nem todos os anjos caídos, né, ou todos os demônios, poderiam obrigar uma pessoa a pecar. E também, pelo contrário, nem todos os anjos do céu poderiam obrigar uma pessoa a se arrepender e aceitar Jesus como Salvador. Ou seja, nós somos livres nesse quesito, no quesito de querer ou não a salvação, aceitar ou não a salvação. Então a oração, ela se faz importante nesse governo neutro para que a gente decida quem vai operar na nossa vida. Mas quando eu convido Deus para entrar na minha vida, para governar os meus passos, para governar as minhas decisões, então eu estou me posicionando ao lado de Deus. E isso se faz muito importante, como a lição vem falando, quando
nós estamos tratando da oração intercessora. Existem pessoas que não oram por si mesmos. E essas pessoas, elas estão tão tomadas por Satanás, né, pelas influências de Satanás, são viciadas, né, em drogas, viciadas em bebida, viciadas em pornografia, viciadas no pecado de uma maneira geral. Essa pessoa, ela busca isso. Então, quando ela busca isso, ela está buscando o governo de Satanás sobre a vida dela. E então, quando nós oramos por essa pessoa, nós estamos dando autorização legal, né, porque se trata de uma batalha legal, se trata de uma batalha jurídica, né, entre o bem e o mal. Então nós estamos dando autorização legal para que Deus possa influenciar naquele campo ali, naquela pessoa que está totalmente tomada pelo pecado, totalmente tomada pelas influências malignas. Então, nesse contexto é muito importante a oração, já que vivemos no mundo entre o bem, quando o bem e o mal eles operam, apesar do poder de Deus ser infinitamente maior. Mas no que diz respeito às influências, né, nós temos influências malignas vindo a todo tempo, temos as influências benéficas. Como nós somos tendenciosos para o mal, é muito comum a gente olhar mais para as coisas ruins, olhar mais para as más notícias do que para as coisas boas que nos inundam o tempo todo, né? Então esse é um contexto muito importante que a gente precisa orar. Outra coisa importante sobre a oração são as orações de confissão. Existem dois tipos de confissão na Bíblia, né? Nós tratamos da confissão, que é até o verso áureo da lição dessa semana, que é confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Isso não quer dizer aquela confissão auricular, que você vai a um sacerdote, faz a confissão e pede para ele perdoar, te dar uma penitência para você perdoar o pecado, ou para interceder junto a Deus para que seus pecados sejam perdoados. Não. Isso se trata de quando você peca contra o seu próximo, né? Não adianta eu ofender alguém e pedir perdão a Deus. Eu tenho que pedir perdão à pessoa, para que Jesus falou isso também no Sermão do Monte, né? Se alguém tem alguma coisa contra você, vai e se reconcilia com ele primeiro, né? Antes de levar a sua oferta. A oferta nesse contexto era a oferta de pedido de perdão, né? É quando você ofertava o cordeiro para pedir perdão a Deus. Então esse é um tipo de confissão. E o outro tipo de confissão é aquela confissão de pecado, que quando nós cometemos um pecado contra Deus, e nós precisamos pedir o perdão de Deus em nome de Jesus para que sejamos perdoados, já que o salário do pecado é a morte. Então a morte de Jesus precisa valer para que o meu pecado seja perdoado. Nesse contexto é muito importante também que eu faça o meu pedido diretamente a Deus, o pedido de perdão. Só que essa confissão de pecados, ela é um pouco inútil no que diz respeito a eu informar Deus do meu pecado. Eu chegar lá e falar assim: hoje pela manhã eu ofendi o meu amigo, eu sou muito raivoso e acabei ofendendo, eu quero que o Senhor me perdoe. E amanhã eu faço isso novamente. Esse tipo de confissão nós não entendemos muito bem. Na verdade, o que eu preciso ir a Deus, isso é importante, eu pedir perdão a Deus, mas o que eu preciso também primariamente é ir a Deus e pedir que Ele interfira também naquilo. Senhor, eu sou uma pessoa raivosa, eu vivo brigando com as pessoas, eu não consigo vencer isso, e eu preciso que o Senhor me ajude a vencer. E isso é a confissão de pecados. Você não só pede perdão, mas pede o auxílio divino para que Ele também te ajude a vencer. Tem um verso que eu gosto muito, que está em Isaías, no capítulo 65, que fala como vai ser a nova terra. E será que antes de clamarem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. Nesse contexto, então, no contexto da nova terra, no contexto de tudo restaurado, o governo de Deus vai se restabelecer como era lá no princípio, quando Deus atendeu todas as necessidades do primeiro casal antes que eles pedissem. E assim também, quando Deus restaurar todas as coisas, Ele vai atender todas as nossas necessidades antes mesmo que nós venhamos a sentir necessidade. Então você hoje pode pedir a Deus que Ele governe a sua vida dessa forma, que Ele mude os seus desejos, mude os seus pensamentos e atenda às suas necessidades físicas e espirituais antes mesmo que você se dê conta dessas necessidades. Eu termino a minha participação por aqui e você volta agora com os meninos lá em Campo Mourão para que a gente possa dar continuidade ao estudo na ponta da linha. Eu volto daqui a pouco com as perguntas para a discussão.
Valeu, Marcos. Então, Marcos deu início à nossa doxologia aí, alinhando as doutrinas. Seguindo agora, nós temos o quadro Na Ponta da Linha. O título da lição, O Poder da Oração Intercessória. Temos agora Na Ponta da Linha de sábado, Alexandre. Na ponta da linha de sábado, então, primeiro vai trazer uma passagem de Tiago 5,16, no verso para memorizar, que diz lá que nós devemos confessar os pecados uns aos outros, orar uns pelos outros, seremos curados e que muito pode a súplica de um justo. E eu alinhei aqui, na ponta da linha, 3 aspectos que acontecem no contexto de Pentecostes, que traz a história ali na lição de sábado. Primeiro, os discípulos eles tinham a consciência da importância da missão a que eles se propunham, que era delegada a eles. Segundo, eles tinham consciência das limitações, então eles sabiam que eles eram incapazes de resolver aquela missão. E a consciência dessa limitação leva eles a uma terceira consciência, que é a consciência da dependência. Então, eu sei que algo precisa ser feito, eu sei que eu sou incapaz de fazê-lo, e eu sei que eu dependo daquele que é capaz de fazer. Esse vai ser o princípio da oração depois. Buscar alguém que pode fazer aquilo que eu não posso. Legal. E avançando para domingo, temos então como título da lição Uma Luta Cósmica. Na ponta da linha, Ricardo. Bom, primeiro o autor da lição vai elaborar a ideia de que a Bíblia, de que as verdades bíblicas, elas levantam o véu do invisível, vamos dizer assim, do visível, e que nós podemos enxergar na Bíblia. Há uma luta cósmica entre bem e o mal, entre Satanás e Deus, e uma raça caída, entre outras coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele fala o seguinte, que nesta luta entre opostos, Deus ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Mesmo respeitando o livre-arbítrio, ele trabalha para proteger e para levar essas coisas para o caminho correto, através do Espírito Santo, através dos anjos, através de homens e o próprio Deus atuando com sinais, com manifestações, sempre respeitando o livre-arbítrio. Aí ele fala que o princípio de amor é que impede que Deus interfira, limite o livre-arbítrio. E fala que quando nós oramos, nós podemos mais, porque nós estamos conectados com Deus. E que a oração intercessória, ela é capaz de abrir canais de bênçãos. E a última coisa é o quê? A humildade de reconhecer que nós não entendemos completamente este assunto da oração intercessória. Legal. Caixinha da dúvida. Exatamente. Avançando agora a segunda-feira, Jesus, o poderoso intercessor. Na ponta da linha, Alexandre. Então, todas as histórias da lição de segunda-feira vão estar em torno da figura de Cristo, dando-nos o exemplo da oração intercessória. Então, e de uma vida de oração, A primeira passagem é uma passagem em que o céu se abre no batismo de Jesus, quando ele ora. A segunda história é quando Jesus se retira, ele se afasta da multidão, ele deixa as multidões e ele fazia isso constantemente no seu ministério para orar. Então, às vezes a gente precisa estar no meio do povo pregando, às vezes a gente precisa estar isolado orando. É preciso esse tempo de descanso para os ministros. É preciso que o pastor, e eu quero até abrir um parênteses aqui para falar com os pastores. Eu sei que tem alguns pastores que assistem a gente. O pastor precisa ter tempo de descanso. Porque o pastor fica o tempo inteiro preocupado, às vezes, com funções de igreja, e ele não tem tempo para se dedicar ao devocional dele, para descansar, para se arejar um pouco desse negócio de igreja e ter um tempo dele a sós com Deus. Jesus, ele estava no meio da multidão, mas ele se retirava para o monte para orar também. Só abrir um colchete dentro do seu parênteses. Olha as exatas aí. Porque, na verdade, assim, geralmente os pastores têm a segunda-feira, que é o dia de descanso do trabalho dele. E então você, que é membro, evite que na segunda-feira... Respeite a segunda do pastor. Ligue para o seu pastor na segunda-feira para chamá-lo para comer uma pizza, para falar uma outra coisa, mas
né? Deixa ele, é necessário esse descanso, porque, coitado, ele trabalha de terça até domingo e resolvendo as coisas da igreja, lidando com questões espirituais. Vamos mudar então. Não Você precisa abrir chaves agora? Vamos Abre chave. Vamos abrir então a chave. Então. Não é propriamente... Ele precisa de um tempo para a família. Também. Para a família, para a cabeça, para... Porque o pastor também é casado, o pastor tem filhos, então vamos respeitar a família do pastor. E não vale só para o pastor, né? Isso que eu falei de sair para o monte para orar, vale também para ancião, vale também para o ministério de mordomia, vale também para o evangelista, para a evangelista, vale para o ministério da mulher. É preciso estar envolvido com o ministério na multidão, mas é preciso se retirar para orar. Senão, A terceira situação ali é quando Jesus ele orava à parte dos discípulos, então ele dava o exemplo. Os discípulos viam Jesus orando. Ele se afastava dos discípulos e os discípulos sabiam que ele estava orando ali. E aí, de volta, pensar dentro das suas casas agora em casa. Seus filhos veem você orando? Eu lembro que minha mãe dizia da minha avó, que era uma mulher de muita oração, e que minha mãe muitas vezes ao longo da sua vida viu a minha avó de joelhos orando. Isso marcou ela. Isso me impactou também. Então, será que na sua casa a sua família vê e sabe quando você está orando? E depois, outra passagem em que Jesus conforta Pedro e fortalece ele, dizendo em Lucas 22 que ele orou por Pedro. Então, Jesus intercedia por nós. Em Lucas a gente percebe isso, quando ele fala nominalmente para Pedro, mas Jesus continua intercedendo por nós hoje. Essa intercessão é no sentido da nossa salvação. E isso vai ser na passagem de Hebreus daí. Legal. Na ponta da linha agora, terça-feira, as orações intercessórias de Paulo. Ricardo. Bom, primeiro Paulo orou pelos novos conversos, daí de várias igrejas, de Efésios, mas o detalhe interessante de Efésios que eu destaquei aqui, gente, foi o seguinte: ele pediu para que fossem iluminados os olhos de vosso coração. Isso vai estar na minha entrelinha depois. Filipenses, vos trago no meu coração. Ele falou, no caso da pessoa, que trazia eles junto consigo em seu coração. E o outro detalhe de Filipenses também, que ele pediu, vosso amor seja aumentado. Então nós temos aqui uma união, o apóstolo Paulo se colocando uma simbiose, vamos dizer assim, com a igreja, com a congregação, como se todos vivessem em harmonia em um só coração. O amor de Cristo, obviamente. O segundo ponto é o seguinte: orou para que Deus desse a eles sabedoria e discernimento. Então veja bem, o lado do amor a Deus, o amor ao próximo primeiramente, pois o lado do saber discernir certo e errado, saber entender os textos, saber entender da vontade de Deus. Um outro detalhe de Paulo aqui também, ele fala do Deus ressuscitado como sendo um fundamento de nossa fé. Lembrando, gente, que toda vez que nós falamos de emuná, o sentido, ele tem um polissentido, assim. E não é que, num contexto essa aqui é de um jeito, no outro contexto é de outro. Não, é porque a palavra portuguesa não abarca tudo o que emuná significa. Então nós podemos dizer assim: emuná no sentido de fé, emuná no sentido de crença, emuná no sentido de lealdade, emuná no sentido de honestidade, emuná no sentido de cargo, emuná no sentido de função. Qual seria essa emuná que o apóstolo Paulo está falando aqui? Emuná verdade, porque é a minha verdade. Então, quando o apóstolo Paulo fala... Posso fazer uma parte? Só deixa eu terminar esse pedacinho. Quando o apóstolo Paulo fala que Deus ressuscitou Jesus e o Jesus ressuscitado é fundamento de nossa fé, ele está falando que o Jesus ressuscitado é emuná verdade. Pode fazer o apontamento. Depois de tanto conversar com você sobre emuná, eu defino o emuná como um x-salado. É um x-tudo. Por quê? Tem o hambúrguer, tem o queijo, tem o peito de peru defumado, tem o alface, o milho verde, a ervilha, o pão e o gergelim. Uma dessas partes isoladas não é o x-salada. Não.
Só é o x-salada, e o tomate. Só é o x-salada quando junta tudo. Tudo. Então, Perfeito. a ideia de emuná que eu tenho é mais ou menos essa. E aonde que a gente vai no final daí lá? A fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Como fé sem obras é morta? É porque fé, a emuná, é tudo junto. Não dá de você tirar um pedaço. Um x-salada sem hambúrguer não é x-salada. Sem pão, sim. Um hambúrguer sem pão não é x-salada também. Claro, perfeito. E o último ponto, gente, é que a oração do apóstolo Paulo estava repleta de promessas, apelos, para que a igreja fosse preenchida com amor, conhecimento e discernimento. Legal. Avançando agora, quarta-feira, poderes invisíveis em atuação. Na ponta da linha, Alexandre. Uma temática que atravessa toda a lição da semana é a questão do grande conflito. E na lição de quarta, o autor vai falar um pouco dos poderes que estão em conflito nesse grande conflito. E ele ilustra isso a partir do texto de Daniel, em que ocorre uma luta entre Miguel e o príncipe da Pérsia, que é identificado aqui na interpretação dele como sendo Satanás, e Miguel como sendo Jesus Cristo. Um aspecto interessante que dá de tratar, né? O autor traz isso na linha, é que o nome Miguel já significa quem é como Deus. Então, seria uma resposta ao desafio que Satanás faz lá no livro de Isaías, quando ele fala, exaltarei o meu trono acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. Então, Satanás não é como Deus, mas Miguel é a interpretação. Você terminou? Então, já que você fez Agora você faz uma parte. Lembra que eu sempre falo, gente, não, em hebraico não é assim. Você pega uma palavra, aqui quer dizer isso, aqui quer dizer aquilo. Não, fica arbitrário. Um exemplo é esse que o Alexandre deu. O exemplo é esse que o Alexandre deu, esse versículo. E a gente faz isso sempre. A gente fala de... quando a Bíblia fala de Satanás como o príncipe da Pérsia, lá é Satanás, não é o príncipe da Pérsia. Aí tem um pedacinho do texto que se a gente for aplicar o contexto, não, aqui não pode ser Satanás, aqui é um homem, aqui é o príncipe da Pérsia. Aí tem um outro pedacinho do texto que, não, aqui não tem como ser um homem, aqui tem que ser Satanás, ou o príncipe de Tiro, ou seja lá qual for. É porque no hebraico antigo, os textos eram feitos justamente para você conseguir buscar dois sentidos diferentes. Simultâneos. Então a gente não pode ficar com... o português, o inglês, tem contexto. Tem um contexto e que daí uma palavra vai ter um significado num contexto e outra palavra no outro. Não. Lá você pode fazer uma leitura bidimensional. Uma leitura tridimensional. A polissemia não está só na palavra, está na frase inteira. Né? Na narrativa inteira. Na narrativa inteira, perfeito. Legal. E avançando agora, quinta-feira, o foco da oração. Na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá, gente. Quinta-feira. O autor do vai falar de orações específicas, que nós fazemos pedidos específicos, e ele dá o exemplo do apóstolo Paulo. Vou fazer um adendozinho. O autor da lição não está falando aqui de você dizer para Deus o que Deus tem que fazer. De você querer saber mais do que Deus. Não é isso que ele está falando. Quando ele diz oração específica, ele dá o exemplo de Paulo e de Jesus, e a especificidade está relacionada à pessoa. Então vamos lá, Paulo, ele orou pelos cristãos, os Efésios, Filipenses, Colossenses e Romanos, etc. Cristo orou pelos discípulos, ou seja, especificamente por alguém. Então essa seria a primeira ideia. Segunda ideia, ele fala da necessidade da oração intercessória. E daí ele cita o exemplo de Jó e de Samuel. Ele cita Jó 16, 22. A interpretação que ele dá, apesar da expressão idiomática de ser meio truncada, o Mark Filho dá uma interpretação daquele texto da seguinte maneira. Você vai ter que ler o versículo anterior para você perceber que o Jó estava falando que os amigos zombavam. E na interpretação do Mark Filho é mais ou menos assim, os amigos zombavam de Jó. E daí na segunda partezinha do versículo em questão, do versículo 21, Jó defende seus amigos quando ele fala filho do homem em favor de seus amigos. Em algumas traduções, em favor do outro. Seu próximo. Mas a interpretação do Mark Filho é que Jó, mesmo tendo sido zombado, ele orou pelos seus amigos. Samuel, veja bem, ele ora para que desperte o povo. Que o povo seja desperto, que ele tenha atenção para as coisas equivocadas que estariam fazendo. E é isso.
na quinta-feira, tem o terceiro ponto. Quando nós oramos, nós viramos canal de bênção, ou canais de bênção. E o último detalhe, inclusive com uma citação, uma paráfrase, vamos dizer assim, de Ellen White, é que Satanás treme quando nós oramos com oração intercessória, porque a oração intercessória nos conecta com a fonte da vida, ela nos conecta com Deus. Ele percebe isso e ele treme. Satanás foge diante da minha oração, Sim. Então? Ou ele foge diante do Deus para quem eu oro? Do Deus para quem eu oro, óbvio. É importante Sim. Porque a gente vê no meio pentecostal muito forte hoje a ideia do poder do apóstolo, da bispa, do bispo, do pastor, né? Em que o pastor impõe mãos e o pastor ora e o pastor determina. Esse poder é em Deus. Você é só um instrumento, você só é um caminho. Legal, pessoal. Então, seguindo aqui, nós temos agora perguntas para a discussão. Coloquei já a foto do rapazinho, ele já vai estar aqui ao vivo, que é com você então, Marcos, nas perguntas de sexta-feira. Chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte que o autor deixa um pequeno resumo e também algumas perguntas para que a gente pense a respeito. Na parte do resumo, eu gostaria de destacar duas coisas aqui. Uma é que Deus deseja atender às nossas orações. Anjos ministradores aguardam ao pé do trono de Deus para obedecer instantaneamente ao mandado de Jesus Cristo, no responder a toda oração feita com sinceridade e com fé viva. Então Deus tem recursos e está ansioso para atender as nossas orações. Mas como contraponto a isso, nós encontramos aqui que a oração da fé nunca se perde, mas dizer que será sempre atendida do modo exato e de acordo com aquilo que esperamos, especificamente é presunção. Então nós não sabemos pedir, o apóstolo Tiago diz que às vezes nós pedimos coisas egoístas, pedimos coisas que nós não precisamos. Na primeira pergunta diz assim, leia Filipenses capítulo 1, verso 19, Colossenses 4, 2 e 3 e 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2. Durante sua prisão, que certeza Paulo teve por causa das orações dos filipenses? Pelo que ele pediu aos colossenses e aos tessalonicenses que orassem em seu favor. Qual a relação entre essa solicitação por oração intercessória e a conquista de pessoas para Cristo? Então, aos filipenses ele escreve que por causa da oração deles, ele tinha certeza da sua salvação. Ele estava certo da sua salvação. E em Colossenses e também em Tessalonicenses, ele pede para que eles orem para que o Senhor abra oportunidades, abra portas para o trabalho missionário da igreja, para que a mensagem do Evangelho avance. É muito importante que a gente peça a Deus que nos instrua no trabalho missionário, porque o trabalho missionário, quando é instruído por Deus, nós temos o exemplo do eunuco, que Filipe foi levado pelo Espírito Santo para o encontro com o eunuco. Era alguém que estava ansioso pela verdade, e então o Espírito Santo conduziu o missionário até lá. O missionário, quando é conduzido pelo Espírito Santo, o trabalho se facilita, porque muitas pessoas estão ansiosas pela verdade. Basta que o Espírito Santo faça com que ela nos encontre e nos use como instrumento para a sua obra. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, então Deus pode nos guiar. Nós quando pedimos orientação do Espírito Santo, fazemos um trabalho mais cirúrgico, Ao invés de ficar dando marretada em pedra, nós fazemos um trabalho cirúrgico. Segunda pergunta, o grande conflito forma a grande narrativa por trás do mundo em que vivemos. Seu conhecimento sobre esse conflito o ajuda a perceber a importância da oração? Jesus venceu a guerra ao seu lado e ao seu lado, vencerá no fim. Você vencerá no fim. Mas enquanto isso, por que é importante orar e fazer o que podemos para permanecer fiéis e trabalhar pela salvação de pessoas? Então nós falamos um pouco sobre isso lá no Alinhando as Doutrinas, É importante que você ore, porque nós estamos num mundo que ainda é fortemente influenciado por Satanás. Então, se nós sabemos que esse conflito está acontecendo ao nosso lado, nós precisamos pedir a Deus que nos mantenha do seu lado o tempo todo, que nos guie, que nos livre das nossas tendências para o mal, para que a gente possa continuar firme
no trabalho, e também para que ele abra o coração de outras pessoas para que o Evangelho possa penetrar. Pergunta número 3. Quais são alguns dos obstáculos para uma vida mais eficaz de oração intercessória? Qual a desculpa você usa para deixar de orar mais por outras pessoas que precisam? E também eu poderia acrescentar aqui, o que nós podemos fazer para vencermos essa dificuldade em oração. Talvez não exista nada mais fácil, do que a oração, porque a oração basicamente é você orar, é falar com Deus, é você começar a falar onde quer que você esteja, no ônibus ou em qualquer lugar, mas nós fazemos muito pouco isso, porque nós somos, primeiramente porque nós somos egoístas, nós queremos resolver as coisas tudo do nosso jeito, tudo de acordo com o nosso entendimento e as nossas forças, e quando chega o último recurso, aí nós recorremos a Deus. E por outro lado também o nosso egoísmo impede que a gente peça por outras pessoas, Nós vamos a Deus já cheio de petições. Isso não desenvolve um relacionamento saudável com Deus. Você imagina se você tem um amigo e você sempre que procura esse amigo, você está, ao invés de conversar com seu amigo, você sempre ou pede ou agradece. Ou você pede alguma coisa, aí quando ele faz, você agradece e acabou o relacionamento ali. Seria um relacionamento estranho, O nosso relacionamento geralmente são conversas, a gente fala sobre amenidades, sobre coisas do dia a dia e eventualmente pedimos alguma coisa e quando recebemos desse amigo agradecemos, Então um exercício muito interessante para a gente fazer na oração é a gente separar um tempo para orar sem pedir ou agradecer nada, só conversar com Deus a respeito das coisas que estão nos angustiando, um relacionamento realmente com Deus, não pedir nem agradecer nada. E outra coisa que pode nos ajudar na oração de intercessão é a gente ter um caderninho de oração, para que a gente possa sempre recorrer a ele e orar por aquelas pessoas que a gente colocou o nome ali. Porque do contrário, nós acabamos orando mais por nós mesmos, pelos nossos próprios interesses, pelos nossos próprios motivos, e acabamos pedindo coisas egoístas, e isso não atende muito bem o que Deus espera de uma oração, de um relacionamento, que é o que Ele quer desenvolver conosco, Então eu espero que você tenha gostado dessa participação, e agora nós vamos para o Alinhando as Doutrinas, e no final eu volto novamente com a oração final. Um bom estudo a todos e até daqui a pouco. Bom, pessoal, obrigado, Marcos, obrigado aí pelas perguntas, e o Marcos volta, esse foi o... Segundo Marcos. Segundo, temos ainda o terceiro Marcos, o pessoal comentando lá, fui até o terceiro Marcos. Bom, pessoal, é o seguinte, então agora vamos para as entrelinhas. Nós temos aqui, com o Alexandre, que vai trazer as entrelinhas, que fala sobre quando eu durmo a orar e quem intercede pelo intercessor. Então agora é com você, eu vou para trás das câmeras para dar um zoom. Legal. Eu separei para a gente conversar nas entrelinhas de hoje 2 passagens que falam de oração. Uma delas está em Marcos 14, 32 até 42. Marcos 14, 32 até 42 diz o seguinte: Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O que Jesus estava fazendo aqui, gente? Senão pedindo oração intercessória. O Deus Criador, o Verbo encarnado, ele se sentiu limitado, humano, pobre, separado do Pai, fraco. E ele implorou aos seus irmãos que intercedessem junto com ele. Ele disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus pediu oração. E aí, a pergunta que foi lançada aqui a título de provocação: quem intercede pelo intercessor? Quem vai interceder por aquele que intercede? Nós precisamos orar pelo próximo, mas também precisamos ser alvo da oração e do afeto do próximo. Segue a história. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível lhe fora, poupasse daquela hora.
E disse: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Que magnífico o exemplo dessa oração de Cristo. A ideia da submissão ao Pai, da certeza de que o Pai deve estar no controle, que a vontade final a ser exercida deve ser a do Pai. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entre em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se, de novo orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse: ainda repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. A segunda pergunta que eu fiz foi: e quando eu durmo a orar? Bom, quando você dorme a orar, você está na companhia de Pedro, Tiago e João. Você não está sozinho. Às vezes a gente não tem coragem, não tem força nem para orar. Às vezes, e a ideia da lição fala desse conflito, dessa batalha espiritual, as hostes satânicas estão ali, fazendo com que a gente tenha afazeres diários, correria da vida, preocupações, ansiedades, cansaço, e no momento de orar a gente está pesado, a gente está cansado e nem orar direito a gente consegue. Você é humano, isso faz de você humano. Isso te coloca na companhia de Pedro, Tiago e João. Acontece. Mas quando a gente dorme, quando os nossos dormem, quando aqueles que iriam orar por nós dormem, quem intercede por nós? Quem intercedeu por Cristo quando Cristo, orando angustiado no Getsemane, olhou para os seus discípulos e eles estavam dormindo? A resposta para essa pergunta está em Lucas. Lucas diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Lucas 22, 39. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Agora vem a informação que não diz no texto anterior, em João. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Quando o intercessor, que a gente acha que iria interceder por nós, o nosso irmão, dorme, fraqueja na fé por ser humano, fraqueja na força para orar, por estar cansado, por ceder, nesse momento, você pode ter certeza que Deus pode enviar um anjo do céu para te amparar, para interceder por você, para te confortar, para te apoiar. O Espírito Santo está aí te fazendo isso. Cristo já prometeu o Consolador, Cristo enviou o Consolador. E assim como Deus proveu o sustento para Cristo no Getsemane, no momento de dor e angústia, quando todos dormem, você pode ter certeza que ainda existe um intercessor no céu que está acordado por você. Bom, pessoal, e agora, nas próximas entrelinhas, nós temos aqui então oração em hebraico e também a última oração de Cristo. E agora é com você, Ricardo, eu vou lá atrás da luz de novo. Tá. Fazer o quê? Bom, gente, vamos lá. Primeira coisa, gente, tem várias palavras em hebraico para oração. Então, eu não peguei todas, peguei algumas que eu achava mais importantes. Primeira palavra que é importante, gente. Bitsur. Bitsur. Essa palavra, ela significa reforço, fortificação, fortaleza, oração, ou às vezes reza. Então veja bem, esta palavra carrega todas essas conotações. Inclusive quando nós falarmos da oração de Cristo, né, a última oração de Cristo antes da cruz, é uma oração, na verdade, fortaleza, buscando fortalecimento. Vocês já vão entender quando a gente chegar lá.
A segunda, o outro detalhe, gente, essa palavra ela é escrita com bet, e o bet você sabe que é uma casa. Quem já está na pictografia hebraica é o desenho de uma casa. Ela tem um tsade, que na pictografia é um homem prostrado, e um uresh, que é uma cabeça. Então a gente pega esses 3 elementos, é um homem com a cabeça prostrada em casa, rezando, orando. A gente tem outra palavra também, gente. Bikush seria demanda, procura, busca, pedido, oração. Então nós teríamos o que, gente? Aqui uma oração enquanto pedido. Um pedido para Deus. A terceira nós teríamos taham, seria súplica também. E a quarta aqui, que carrega um pouquinho mais de conteúdo, que é tefilá, que seria prece, reza, oração. A raiz dessa palavra é pilel, ela significa julgar. Ela pode ser associada ao hitpalel, que significa julgar a si mesmo. Então, a oração também seria uma autoavaliação, um autoavaliar diário. Os passos, vamos dizer assim, para você uma oração adequada, a primeira seria kavaná. Kavaná seria intenção de orar. Lembra que lá na linha da lição, o apóstolo Paulo pediu aquela questão do abrir os olhos do coração? Na verdade, ele estava pedindo o que, gente? Kavaná. A unidade da igreja de coração é isso. Também é kavaná. É o estado de espírito apto para falar com Deus, para se aproximar com Deus. Korban, que é geralmente traduzido por sacrifício, é o sacrifício do cordeiro, o sacrifício a oferenda de farinha, tem todos aqueles korbanot que simbolizam a forma com a qual nós nos aproximamos de Deus. Na oração nós também precisamos nos aproximar de Deus de uma forma, com os olhos abertos, como foi na oração de Paulo. E esses olhos abertos, eles são olhos abertos para olhar o quê? Para olhar a Cristo. Bakar é buscar Yoshua HaMashiach, ou seja, buscar o Messias, buscar o Salvador. E Teshuvah. Teshuvah é retorno para o Criador, para o Yetzer HaTov, para a natureza boa, para o Kodesh, para a santidade do Eterno. Agora, o detalhe da entrelinha maior, gente, o que eu vou precisar, inclusive, do Alexandre com a Bíblia, o Alexandre vai abrir para a gente em Salmo 22, 22:1, logo eu chamo o Alexandre aqui. É sabido que na cruz, Yeshua HaMashiach, ele teria dito: Eli, Eli, lama azavetani. Não é sabactani, é azavetani. Dá uma lidinha lá pra gente, Alexandre, em Salmo 22:1. Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Pode parar por ele, depois você continua. Em hebraico é Eli, Eli, lama azavetani. Então, Yeshua HaMashiach na cruz não era simplesmente um lamento. É uma maneira hebraica de trabalhar com a dimensão do Pardes, obviamente o drash, quando você não precisa recitar propriamente o versículo inteiro. Você recita um pedaço do versículo, mas as pessoas sabem do que se trata. A porção repleta, a porção inteira. Então, para a gente entender que não era simplesmente assim uma lamúria, a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais. Ele estava citando, para nós entendermos o que significa Deus meu, por que não me desamparaste, nós temos que entender o Salmo 22 inteiro, ou pelo menos uma síntese dele. O Alexandre agora pode continuar. O Lúcio vai dar uma puxada aí para a gente. Por que se acham longe da minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Então, só um detalhe.
Enquanto o Alexandre está lendo, gente, vocês imaginem Jesus Na cruz. na cruz falando isso. Repete só esse último pedaço. Jesus falando isso. Vai, Alexandre. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti, e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Referência a Isaías, né? Todos os que me veem, referência depois, né, em Cristo, porque Isaías vem depois aqui. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, ele salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como o leão faz que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega no céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós, descendentes de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto. Mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Que lindo! Agora, gente, toda vez que vocês escutarem qualquer sermão, qualquer palestra sobre Eli, Eli, lama sabachthani, vocês vão lembrar que não era propriamente um lamento. Era uma oração belíssima, uma oração oculta. A última oração de Cristo na cruz foi uma oração de louvor a Deus. Foi uma oração de sofrimento, obviamente, uma oração profética. Quem prestou atenção na leitura do Alexandre Maravilhoso. Percebe todos os elementos pelo qual o Messias passou. Ele teve as mãos transpassadas, pessoas zombando dele, mas ele exaltou a Cristo. No último momento, antes da morte, Eli, Eli, lama sabachthani, não é propriamente, exclusivamente um lamento. É um lamento, mas é uma oração oculta de louvor a Deus. Legal, pessoal? Aqui encerramos as entrelinhas, o vídeo ainda não termina, porque ele termina com uma oração, que aí sim é o terceiro Marcos que traz pra gente aqui. E essa oração não é oculta? Não é oculta, bem clara. Então é com você, Marcos, agora. Encerre para nós esse estudo. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, ao final de mais uma lição, e eu espero que ao final desse vídeo você já tenha compreendido a importância da oração, a importância de clamarmos a Deus para que Ele interfira nesse grande conflito que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você a orar mais uma vez comigo para que possamos encerrar essa lição com uma oração. Vamos orar?
Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está ao nosso lado, atendendo às nossas necessidades. E te pedimos, Senhor, que o Senhor receba a nossa vida inteiramente nas Tuas mãos, para que possamos, Senhor, ser instrumentos Teus para fazer a Tua obra. Te pedimos também, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor coloque no nosso coração a necessidade de orar, para que possamos sentir tanta necessidade de orar como sentimos de respirar. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos faça intercessores e que nesse momento, Senhor, se há algum dos nossos familiares, amigos, pessoas que estão ligadas a nós, que estão passando por dificuldades espirituais, que estão cegas no mundo do pecado, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor as perdoe, limpe dos seus pecados e que o Senhor envie os teus anjos para que nenhuma influência maligna possa impedi-los de ver que o teu Santo Espírito está operando em favor delas. Nós te pedimos pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor nos guarde durante toda essa semana, até que possamos voltar aqui novamente para mais um estudo. É o que te pedimos e te agradecemos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua oração, obrigado pela sua parceria, obrigado por todos que têm aí incentivado essa família Entre Linhas a continuar junta aí e vencendo mesmo em pandemia, conseguindo manter esses vídeos e conseguindo manter cada vez mais pessoas, né, ocupadas, atentas com a palavra de Deus, entendendo mais, né? É muito prazeroso ouvir o feedback de vocês, os comentários dizendo, tenho aprendido mais, tenho gostado mais da lição da Escola Sabatina. Que bom, essa é a missão desse canal, é a missão desse ministério. Então, pessoal, nos vemos então no 5º vídeo, Capacitação do Espírito para o Testemunho. Até lá, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.